Código limpo. As 7 regras que todo profissional segue. Todo programador profissional segue. O código limpo, galera, ele é a chave para quem quer ser um bom programador. Se você quer ser um programador foda. Mentira! Mentira! Meu, sabe pra quem que liga pro seu código limpo, pro seu clean code? O sênior chato que vai revisar seu código no GitHub. Aquele cara que quer te criticar pra falar que você não é um bom programador. E os devs que vão analisar o seu GitHub pra uma entrevista. Só serve pra isso. Porque o cliente, o diretor, o CTO, ele tá cagando pro teu código limpo. A empresa, ela quer que o código funcione, que ele gere valor. Essa é a verdade. Kelvin do céu, você vai meter fogo no parquinho, vai falar... Não, cara, eu vou falar pra vocês a verdade. Porque nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês realmente as 7 regras. As 7 regras que um programador profissional, que um Enterprise Architecture, que um programador de software da vida real mesmo, que tá trabalhando, segue. Você vai aprender isso. Não essas gracinhas de código limpo. Porque metade disso é falácia. E eu não tô falando para você não estudar sobre clean code. Pelo contrário, eu acho que é a sua obrigação ler sobre isso e saber todos os termos, todas as boas práticas que eles pregam. Mas é mais importante ainda você ser crítico o suficiente e entender para o que ela realmente serve e como aplicar ela da melhor forma possível, o que faz sentido ou não. Não essas gracinhas de tipo, você ter uma função com menos de 10 linhas. Isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. Em algumas situações isso se aplica, em outras elas não se aplicam. E o que eu quero explicar para vocês é vocês serem críticos o suficientes para isso. E para isso, eu vou falar para vocês 7 regras. São 7 regras que, assim, se você seguir essas 7 regras, o seu código vai ser maravilhoso, ele vai ser legível e você vai se tornar um profissional muito melhor se você segui-las. Essas regras se aplicam a qualquer linguagem de programação. Então, meu intuito não é falar para você do C#, do Java especificamente, e sim falar para todos os programadores, porque isso é uma dor de mercado. Número 1. Entenda sobre os padrões de projeto, mas evite as paternites. Galera, o que acontece? Você tem que aprender todos os padrões de projeto. Entenda eles a fundo. Apliquem ele nas POCs. Mas a hora que um profissional senta para analisar um software de verdade, fala, cara, vamos desenvolver uma aplicação real do mundo real, tem coisa que não faz sentido, porra. Eu vou dar o maior exemplo para vocês. CQRS, Command Query Response Segregation. Acho que é isso o significado. Você vai lá, cria as commands, daí você cria os handlers e tudo mais. Cara, tem projeto que implementa isso aí e faz só um CRUD básico. Qual que é a lógica de fazer isso? O nome disso aí é paternity. É a pessoa que aprendeu este conceito, este pattern, e aí ela aplica isso em tudo. Se você quer ser um profissional foda, domine os padrões, mas domine a fundo, a ponto de você saber para que ele existe e qual problema ele resolve. Entendeu? Ah, Kelvin, mas isso não tem nada a ver com Clean Code. Tem sim, porque você não tem noção. O Clean Code são regras para você manter o seu código limpo e legível. Aí se você coloca a porra de um CQRS lá, qualquer outra pessoa que vai mexer e não conhece esse padrão se perde. O negócio manda comando para cá, manda comando para lá, vira uma loucura, sem necessidade. Entendeu? Então, cara, entendam a fundo o padrão de projeto. Saca? Aplique só aquilo que faz sentido. Vocês querem matar uma mosca com a porra de uma submetralhadora. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Entendeu? É a mesma coisa com microserviço. Tudo é microserviço. Eu peguei esses dias pra ajudar um amigo meu. Ele falou, cara, não sei o que tá acontecendo. Tá acontecendo um comportamento estranho na minha aplicação. Cara, nós ficou, sem zoeira, acho que uns 2 dias debugando, colocando log pra descobrir o que diabo que tava acontecendo na aplicação. De tanta mensagem na fila e o negócio sumia assim e nós não descobria. Você é um dev profissional, um cara que fala, cara, eu sou foda. Você não faz umas bosta dessa. Você implementa só aquilo que precisa. Regra número 2. Código lindo, bonito, não paga boleto.
Eu acho que eu vou escrever. Eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro dessa parada. Já viu essa? É que os caras vão refatorar. Não, mas isso aqui fica mais elegante. Vamos criar uma interface e vamos colocar isso aqui, registrar aqui no Dependency Injection, pra gente não dar um new nesse. Cara, isso não existe. Saca? De novo, entra próximo à regra número 1 da Over-Engineer, que é desnecessário. O código, ele não precisa ser maravilhoso, ele tem que ser legível. Ele tem que ser legível. Legível é diferente de ser bonito. É totalmente diferente de ser bonito. Como que você deixa um código legível? Você tem que aplicar, por exemplo, nomear as coisas do jeito certo, parar de criar variável x igual a tal coisa. As minhas variáveis eram assim, x, y, z. Aí acabava o x, x, y, z. Assim, eu, por exemplo, não concordo que você não tem que comentar um código. Não tem lógica. Para um código se tornar legível, você tem que comentar ele sim. Os códigos precisam estar bem comentados, nomes de variáveis, nomes de função, mas principalmente a organização das pastas do seu projeto tem que ter coerência. Parem de inventar nomes escrotos, nomes que não tem nada a ver com o projeto ou com o contexto do negócio, com o domínio em questão, saca? Essa parte ela é muito importante, isso aí realmente faz sentido. Mas o ponto é que o código ele não precisa ser maravilhoso, ele não precisa ser elegante. Isso aí é coisa de dev, velho, dev louco. Saca? E eu já tive isso aí. Isso aí é uma doença. E o código ele tem que ser legível. O objetivo do código é fazer aquilo que ele se propõe a fazer, que ele foi escrito para fazer. Mas ele não precisa ser bonito. Ele tem que ser legível, sabe? E quando você pega uma determinada maturidade no desenvolvimento de software, e quando você realmente trabalha em aplicações enterprise, você consegue entender isso. Regra número 3. Código difícil de ler é um código ruim, e todo mundo sabe disso. Vocês já viram aquelas pessoas que aprendem Lambda e escrevem a porra de uma Lambda em 4 linhas que ninguém consegue entender aquilo lá? Daí, para entender aquilo, tem que fazer 2 pós-graduação e um mestrado em Lambda Functions. Então, entendam uma coisa, o código, o principal objetivo, até mesmo do cara que escreveu o Clean Code, que eu não me lembro o nome dele agora, é o código ser fácil de interpretar. E além dessa questão da elegância que eu falei no item 2, tem a questão da complexidade. A gente pode fazer coisas mais simples, a gente não precisa parecer que é gênio. Sabe por quê? Porque quanto mais simples, melhor para a empresa, melhor para você, melhor para a manutenção, melhor para todo mundo. Evita erro na manutenção. O problema não é a hora que você está desenvolvendo, é depois. Você tem que desenvolver o código pensando daqui 6 meses, quando você chegar bêbado para mexer nesse código e você conseguir entender. Aí, cara, quantas vezes eu escrevi funções e, cara, escrevi códigos que eu olhava depois e eu falava assim, caraca, o que eu tava na cabeça quando eu escrevi isso aqui? Meu Deus do céu, e agora? Não sei o que eu fiz, vou ter que refazer. Não tem lógica, entenderam? E às vezes a gente faz isso por preciosismo, porque a gente aprendeu aquilo e quer aplicar, mas às vezes não tem sentido. Muitas das vezes não tem sentido. Então não faça isso. Não faça isso, porque os principais profissionais não fazem isso. Regra número 4. Refatoração, ela é uma arte. Mas você não precisa refatorar tudo. Tem dev que não sabe dar manutenção em um código sem reescrever ele inteiro. Isso aí é uma doença. Tudo é doença agora, tudo é doença. Mas o que acontece? Você tem que aprender a refatorar só aquilo que faça sentido ser refatorado. E existe um motivo para você refatorar. Ou o código está completamente inelegível, ou o código está lento, ele não está com uma performance legal, ou realmente o código é uma tripa gigantesca que escreveram que ferrou com tudo. Mas o que vocês têm que entender é que você não precisa reescrever tudo. Analise realmente os critérios e vê se faz sentido reescrever.
Quantos e quantos devs já passaram aqui na empresa e falaram assim pra mim: ah, mas esse código não tá legal, eu vou reescrever inteiro. Ele não tem que estar bonito, ele tem que estar funcional. E se ele tiver funcional, tá ótimo. E aí você faz o ajuste ali naquele código. E se você pega, os maiores profissionais fazem isso, tá? O cara que é foda mesmo, ele faz isso. Ele olha ali e ele pontua, fala: cara, eu vou fazer o ajuste aqui, e ele ainda deixa comentado falando: ó, deve ser reescrito desse jeito, desse jeito e desse jeito. Pontuado, sabe? Como se fosse um to-do. Entenderam? Em algumas situações, realmente, você precisa refaturar tudo, reescrever tudo, joga tudo fora e refaz de novo. Mas, vamos ser sinceros, 80% das vezes não precisa. E é esse tipo de mentalidade que você tem que ter. Porque a partir do momento que você entende que o código ele não tem que ser lindo, ele não tem que ser elegante, ele tem que ser funcional e legível, você tira todas essas frescuras da frente e você começa a ter excelentes resultados. Regra número 5. Evite qualquer coisa relacionada a fila, mensageria, microserviço e qualquer coisa que distribua pedaços do teu código para vários lugares. Entendeu? Porque isso gera um puta de um problema, uma puta de uma complexidade. Sim, existem soluções que realmente precisam ter um sistema distribuído, um sistema baseado em microserviços, com banco de dados separados, com estruturas separadas e tudo mais. Mas o que acontece é que te ensinaram e pregam que isso é a coisa correta a se fazer, você separar os contextos, os domínios da aplicação em vários microserviços, essa história toda. Isso é desnecessário. É bonito, é lindo, é maravilhoso. Eu tenho um prazer de desenvolver uma plataforma quando eu implemento uma fila, uma mensageria, mas não é necessário na maioria dos casos. Regra número 6, uma das mais importantes. Você pegou uma plataforma para dar manutenção, entrou numa empresa que o software está sendo desenvolvido ainda, mas já tem toda uma estrutura que foi feita, e você, vamos supor, viu que aquele software tá uma caca, tá um nojo, tá uma... Nossa, tá uma maçaroca que ninguém entende mais. Em vez de tentar reescrever o sistema ou de aplicar o famoso clean code e jogar metade fora e fazer tudo de novo, faz o seguinte: estende o sistema. Propõe a extensão, que é você começa uma nova API, um novo pedaço daquele sistema, uma nova biblioteca ali que permita com que você escreva os códigos novos em novos padrões, as features novas em novos padrões, e começa a matar esse cara. Só que você não faz isso só por fazer, você faz um planejamento, um estudo, se isso realmente é factível, os pontos positivos e os pontos negativos de fazer isso, saca? Faz algo com estratégia, com pautado num estudo profundo, saca? Em cima daquela plataforma. Esse também é um outro problema sério. Aconteceu na minha empresa de a gente pegar... cara, um dev um dia foi lá, a gente mandou uma feature para ele, do nada, ele foi lá e falou: cara, não tá do jeito que é o padrão do mercado. Ele foi lá e criou na cabeça dele um outro pedaço aplicando o DDD, porque ele era um cara que é apaixonado por DDD, e ele fazia aquela aplicação chamar uma API que chamava a estrutura no código do padrão que ele gostava, porque aquele padrão para ele era o que fazia sentido. Nossa, velho, não sei nem o que eu falo num negócio desse. Regra número 7. Essa aqui é... Agora ou vocês vão me dar like ou dislike. Não pode ter função com mais de 10 linhas. Quem falou que uma função com mais de 10 linhas é difícil de entender? Isso não existe. Isso não tem lógica, um negócio desse. Aí a pessoa pega a porra de uma função e cria 200 funções para diminuir a quantidade de linha. Não é assim que funciona. Não é ao pé da letra as coisas.
entendeu? A ideia de fazer essa redução no tamanho do código é por conta de ter legibilidade, de ser mais legível. Só que você consegue fazer isso de outras formas. Você não precisa também criar 200 funções. Vocês são... vocês, ó, já tô te julgando, até me desculpa. Mas as pessoas, elas levam tudo ao pé da letra. E não é assim. Elas não conseguem ser críticas com base em cima de uma informação que alguém passou. Saca? E não tem lógica isso. Então, no meu sistema tem várias funções que tem muito mais de 10 linhas. Tem umas funções lá que tem até umas 100 linhas. O que deixa uma função complexa não é em si a quantidade de linhas. Tudo bem que uma função gigante é mais difícil de você entender, mas vai mais pelo como você nomeia as variáveis, como você escreve aquele código. O vai e vem também ele é muito complexo. Então, assim, escrevam uma função, quando vocês forem escrever, né, uma função assim, não se julguem pela volumetria de linhas, e sim se ela vai estar legível. Se você, depois que você entrar e voltar e olhar para aquele código, você falar, cara, eu consigo entender isso. Porque o que as pessoas fazem, elas se colocam esse limitador. Não pode ter mais 10 linhas, vamos criar uma outra função aqui, vamos fazer isso, puta. Aí ele pega o código, separa num monte de 200 pedaços, joga um código pra cá, joga outro código pra lá, e no final das contas fica mais complexo. Essa é a minha visão pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, e de novo, como eu sempre prego pra vocês, esse aqui é um canal para devs, para pessoas da área de tecnologia, que fala sobre carreira e também empreendedorismo. E eu coloco aqui para vocês a minha perspectiva real de tudo que eu aprendi no decorrer desses anos desenvolvendo e empreendendo. E essa questão por exemplo, da over-engineer, né, da paternity, era algo que eu tinha, porque quando eu desenvolvi a minha primeira ferramenta, meu primeiro SaaS, eu fiz ele maravilhoso, só que 3 meses depois eu cortei metade de tudo aquilo que eu implementei, porque eu não conseguia ter velocidade de desenvolvimento, e é isso que acontece na maioria das ferramentas. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, um abraço e até a próxima. Não se esquece de se inscrever, caralho, me dá essa moral aí, falou!